Então, hoje a gente vai falar de filtragem no domínio da frequência, tá? E lembrando, né, que a aula passada a gente falou de filtragem no domínio espacial, do espaço, né? Que é quando a gente usa a própria imagem e tal. A gente até comentou isso na aula passada, né? Em questão de que quando é do domínio de frequência é uma transformação intermediária que a gente extrai algumas coisas e depois retornar a imagem original, por exemplo, né? Então a gente vai ver algumas aplicações hoje, os princípios também disso, tá? Para a gente ter uma ideia como é que funciona e tal, tá? Então, essa é uma aula, acredito eu, um pouco mais introdutória, porque a parte... Pois, vou recomendar para vocês lerem o capítulo. O capítulo é bem pesado matematicamente. Então, a aula hoje vai ser bem para dar uma visão geral, tá? Uma compreensão, assim, da ideia, da base, né? Para vocês já irem, vamos dizer assim, dar uma preparada, né? Dar um bom entendimento, pelo menos da base para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, Fourier, o Jean Fourier, em 1822, ele fez uma publicação que tinha vários estudos, né, em cima de algumas transformadas, algumas coisas, e ele basicamente, né, chegou à conclusão lá nos estudos dele que qualquer função periódica poderia ser expressa como soma de senos e cossenos em diferentes frequências, né? É até interessante que na época o pessoal vamos dizer assim, não botou muita fé nele, achou meio... ficaram céticos quanto a isso, porque era uma coisa bem diferente de se pensar, né? Então ele usou essa questão da soma dos senos e cossenos para algumas situações, mas a mais usada e a mais famosa seria a transformada de Fourier. Inicialmente, ele usou isso principalmente para questões de eventos físicos, equações diferenciais, umas coisas lá de aquecimento de materiais, tá? Posteriormente que foi aplicado para processamento de sinais e depois processamento de imagens. Então, o que eu tinha falado, né? Ela é uma função, né, beleza, construída com base de soma de senos e cossenos, numa série de Fourier, que foi a aplicação inicial. O grande, assim, vantagem e uso dela é que dá para ser reconstruída fazendo um processo inverso e que não há perda de informação, né? Então, é um dos efeitos que a transformada de Fourier possui e facilita muito depois para obter a imagem original, por exemplo. Então, como que funciona nessa questão da aproximação de senos e cossenos, né, da soma de senos e cossenos? A gente tem um sinal no espaço, por exemplo, né, um XY, e com essa aproximação a gente consegue, por meio de frequências, amplitudes e fases, né? Então, por exemplo, né, uma imagem discreta, né, por exemplo, no domínio do espaço, seria algo assim. Faz uma nova aproximação, por exemplo, né, com frequências, amplitudes e fases, por exemplo. Uma soma da primeira, a questão lá dos senos e cossenos, e uma outra soma. Então, dependendo da forma, né, seria tecnicamente a junção disso tudo aqui, né, para obter essa curva final aqui, fazendo uma soma, né. A gente vai ver aqui quais são as propriedades disso e qual que é a vantagem para a gente, né, em termos de imagens, tá? Então, por exemplo, né, uma imagem, pensando numa imagem com preto e branco, a gente pode, né, em termos de domínio do espaço, representar como uma onda, no caso fica quadradinho, né, até essa porção aqui é branco, né, claro, a parte escura, né, aqui,
e depois de novo a parte clara, né, em termos de domínio do espaço. Agora, em questão de domínio da frequência, né, daria para representar com soma de senos e cossenos, igual a gente falou, com frequências e amplitudes, que são essas daqui, né, visualmente, frequência pela amplitude. Então, esses pontos, né, vamos dizer assim, obtidos, dá para colocar como uma imagem que ficaria, né, as amplitudes numa escala de cinza, né? Então, por exemplo, que é o mais alto, entre aspas, né, no caso a maior amplitude, mais claro, e no decorrer fica mais escuro, por exemplo, né? Então a gente tem esse comportamento aqui, tá? Então fica diferente, né? Por isso que é uma transformada, é transformar um negócio, uma imagem, por exemplo, né, no domínio do espaço, para o domínio da frequência. Então, em matéria de frequência e amplitude, tá? Então, a imagem, né? Pensando a imagem lá do exemplo, né? Com as amplitudes das frequências, transformada no domínio da frequência, né? Então a imagem era do domínio do espaço, da imagem original, e a gente obtém essa imagem, né? Então transforma, né? Disso daqui para isso daqui, né? O que é interessante, né? Que a gente já comentou que é uma das propriedades mais úteis do transformada de Fourier. A gente pode usar a transformada inversa na imagem que está no domínio da frequência, no caso essa daqui, por exemplo, e com a transformada inversa a gente obtém a imagem original de novo, tá? Então dá para reconstruir isso, como a gente falou, sem perder nenhum tipo de informação. Então vamos dar uma olhada agora um pouquinho nas contas aí, que é um pouquinho não tão trivial, mas a gente vai ver uma visão geral, tá? Então, basicamente, né, a ideia da transformada é converter alguma função, no caso a gente tem sempre x e y para uma imagem, né, por exemplo, no domínio do espaço, em senos e cossenos, tá? Então a transformada, né, seria essa transformada da imagem, né, um tal, né, de f de x, vindo um f de u aqui, que estenderia para o infinito, né, menos infinito mais infinito, dessa função, no caso da imagem, né, ao exponencial, né, aqui é o e, aquele e elevado, tá, gente? E elevado a menos j, 2π, ux, dx, tá? Então, basicamente, a gente vai... a ideia, né, basicamente, de como se fosse um somatório, tanto que a versão discreta vai virar um somatório de componentes complexos, tá? Então, aqui a gente tem a inversa, que é o mais interessante de Fourier, né? A inversa aqui é a menos 1, né? E o que muda, apesar da equação ser meio feia, né? Então aqui tem a transformada em f de x. Para a gente obter a f de x de volta, a gente pega a transformada e faz o exponencial dessa porção de dentro positiva em vez de negativa. Então, é bem, vamos dizer assim, direto, né? Para você obter depois de volta, dadas as transformações, então não tem muito problema nesse sentido. Então, né, é bom a gente comentar que está com números complexos, né, no caso que seria esse j, tá? Então, a transformada de Fourier está bastante presente em números complexos, e a maioria das transformações acaba ficando também com componentes complexos, tá? Então, inclusive, uma das relações, né, então, no caso, esse e elevado a alguma coisa, um número complexo de outras coisas, a gente consegue usar a fórmula de Euler, né? Não sei se vocês já chegaram a ver isso em cálculo, acho que é cálculo 3 ou cálculo 4, que tem um pouco disso, que dá para transformar esse exponencial aqui
em, né, uma relação de cossenos e senos, no caso, né? Então, cosseno do que estava lá dentro aqui, menos, né, no caso aqui, o complexo do seno também do que estava lá dentro. Então, isso são formas equivalentes. Então, o f de u, né, que seria a transformada em si, né, seria uma soma infinita, como a gente vê aqui pela integral, né, menos infinito é infinito, dos senos e cossenos, né, que a gente está trabalhando, por isso que a gente chega em senos e cossenos dessa relação aqui, né, da tua função por um exponencial, e cada valor desse u, né, que é o resultante, seria a frequência que a gente, né, obtém, né, para cada par de seno e cosseno. Então, nessa questão aqui, né, por exemplo, o resultado que a gente obtém, né, vamos dizer assim, nesses pontos aqui. Então, U seria a variável da frequência, né? Então, a transformada de Fourier, né, numa função que é real, né, que é a imagem que a gente está trabalhando, por exemplo, pode ser real, no caso inteira, né, ela é complexa, então, o componente real dela e o componente complexo também da função, tá? A magnitude, né, que é um dos elementos que a gente quer da transformada, seria o espectro de Fourier, que é feito, né, pelo módulo disso daqui, né, não com o módulo, seria a raiz também, né, ou elevado a meio, dos elementos, né, reais e os imaginários ao quadrado. O ângulo de fase, né, que seria também, aqui é o arco tangente, né, que seria saber qual que é o ângulo dado a parte imaginária sobre a parte real. E o quadrado do espectro, que é essa formulação que a gente viu aqui, é o espectro da potência, ou seria a densidade espectral, tá? Então, essa conta aqui. São bastante equações, tá, bastante coisa. No livro, para vocês darem uma olhada, tem dezenas assim, de relações que a gente pode ter com Fourier, tá? Que podem ser definidas aí, tá? A gente tem aí na base, ó, são 2 páginas, na 164 e na 165, que tem, tá, algumas das fórmulas aí. Eu vou deixar aqui um texto para vocês. Para dar uma... Para quem tiver curiosidade, tá? Então, vamos ver um pouquinho mais com um exemplo, né? Então, o valor pensando numa função 1D, né? Então, aqui só bem definido. Então, o espectro de Fourier dessa função seria algo nesse sentido aqui. Então, variando o valor do U, né, que é o que está, seria a porção, né, do caso aqui, dessa linha, né, no caso o eixo x, relevante ao eixo x aqui, né, as amplitudes que constituem a função. Então, a gente varia, a gente tem esse comportamento aqui, no caso, para esse exemplo, né. Então, isso seria, né, para uma dimensão, como que a gente faria, né, então, dependendo da aplicação, a gente pode fazer dessa forma. Transformado a 2D, mesma ideia, né, a gente quer converter uma função que seja bidimensional, né, que é 2D nesse sentido, em componentes de senos e cossenos da mesma forma, tá? Então, a formulação também segue a mesma ideia, né? A gente está querendo fazer a transformada de um f de x, y, obter os componentes u e v nesse caso, de soma do infinito também, né? Essa função sendo somada, né, no exponencial dos
na soma aqui com um número complexo, né? E a inversa, da mesma forma, a gente só vai alterar o sinal aqui que a gente já obtém a inversa, tá? A transformada de Fourier. Então, dessa forma a gente tem que é só uma extensão, né, uma expansão do que a gente viu em termos para uma dimensão, né? Então aqui de novo, né, uma funçãozinha no domínio do espaço, né, que seria como se fosse uma caixinha, um cubo. Então essa mesma função, um comportamento de Fourier, né, no espectro de Fourier seria algo nesse sentido, né, tridimensionalmente, e vendo de cima, né, que seria os resultados mais claros, seriam, né, os elementos, as maiores alturas, vamos dizer assim, né. Então, dessa forma que fica visualmente, né, a gente aplicar transformado. Então, uma coisa discreta, né, vai se tornar essa superfície aqui. Então, a gente falou bastante da parte, né, contínua da transformada, né? Então, para imagens, né, como que a gente faz isso em imagens? Seria a transformada discreta de Fourier, que é aplicada de fato em imagens. Então, como a gente anda vendo, né, desde a parte de amostragem, também quantização na aula passada, que a gente tem que discretizar, né? Então, por exemplo, as imagens que vai ser trabalhado para poder processar no computador isso, né? Então, com a amostragem e a quantização. A ideia, né, é discretizar uma função que seja contínua, no caso, né? Trabalhando em n amostras com ΔX unidades. Então, a ideia é tentar separar, né, os elementos aqui para a gente conseguir discretizar. Então, dessa forma a gente vai ver como que isso funciona, né, esse processo agora. Então, as transformadas discretas, né, de Fourier, ela é dada também, ó. Basicamente, igual eu comentei, né, a gente meio que substitui a integral por um somatório, né, desses n valores que a gente, essas n amostras que a gente trabalhou, né, então, de 0 a n menos 1, aplicando também no exponencial, também de números complexos, sobre o número total de amostras, né? Então, variando esse valor, e a inversa é a mesma ideia novamente, sem, né, aqui o negativo, né? Então, basicamente, né, a ideia é que a gente tem essa equação, né, que teria toda essa curva. Para discretizar, toma-se alguns intervalos, né, que se deseja, né, e obtém, então, então, por exemplo, aqui, né, o f de 0, nesse caso aqui, foi o 2. Então, essa seria a discretização da transformada de Fourier para esse caso, né, que a gente teve um x0 aqui para adotar, né, um início aqui, mais o x de ΔX aqui também, né, que seriam os intervalos que a gente está olhando, né. Então, dessa forma que a gente pode discretizar, tá, a transformada de Fourier. Então aqui a gente tem um exemplo, tá, de como que ficaria, né, a transformada aplicada, nesse caso aqui, para n, que seria 4, né, 4 amostras, f de 0 até f de 3. Então a gente tem esse somatório, no caso, estendendo, né, essa relação, né, 2 elevado a 0 é 1, aqui abrindo, né, como aquela questão de cossenos e senos, mesma forma embaixo. Com essas relações, né, a gente consegue tirar algumas coisas, né, ser cosseno de
2 e 0, e fazendo ajustes, aí eu obteria, né, no caso aqui, por exemplo, esse valor aqui para f de 1, por exemplo. F de 0, mesma ideia, né, para o cálculo, que é bem mais simplificado, porque o exponencial de 0 vai ser 1, né, 1 quarto, e aqui menos 1 quarto de 2 mais j, por exemplo. Então, a gente transforma, né, uma função que é contínua numa forma discreta de relativamente tranquila, né, a transformação, nesse caso. Gente, só um instantinho que eu já volto. Bom, gente, estou de volta já, desculpa aí a pequena interrupção. Então, só voltando, né? Então a gente teve esse exemplo aqui de como discretizar, né, a transformada. Aqui um outro exemplo também, tá? Então, na mesma ideia, né, a gente vai pegar os intervalos e trabalhar em cima disso. Então, de que formas a gente consegue fazer isso, né? Obtendo assim os valores, né? Então, transformados posteriormente aqui. Beleza? Então, dessa forma a gente obtém a magnitude do espectro de Fourier, tá? Então a gente falou da transformada discreta, né? Então é um processo assim relativamente simples de se fazer, só que tem um problema que é a questão das multiplicações e adições complexas, né? Que são feitas para fazer, por exemplo, a transformada discreta de uma dimensão seria na base aí de n ao quadrado, tá? E se fizer uma decomposição da equação, a gente consegue fazer ficar, né, em termos de multiplicações e adições, algo em n log de n multiplicações. Essa decomposição, no caso, seria a transformada rápida de Fourier, né? Então, pelo nosso comportamento assintótico aqui, dá para ver que melhora bem, né, em termos de execução. Então, exemplos, né? Muitas aplicações, né, para processamento de sinais, processamento de imagens em tempo real, eram impraticáveis, né, com a transformada de Fourier tradicional. Vários algoritmos, né, para transformada rápida de Fourier, com amostras, né, de n em termos de potência de 2, em geral, né, o pessoal considera mais nesse sentido. Então, que seria esses exemplos aqui, né, o n em potência de 2, né, que seria a quantidade de amostras para a gente discretizar, né. Em termos aqui a gente vê, né, a transformada discreta, a transformada rápida, e o comportamento que a gente vai vendo, né, que como era esperado, conforme aumentou os valores aqui, a transformada tradicional ela fica inviável para processamentos maiores, né, com maiores quantidades de pontos. Então, às vezes, dependendo do sinal, da imagem mesmo que a gente quer trabalhar, né, isso aqui fica muito demorado e então é praticamente inviável fazer isso, né. Então, por isso que a gente tem a transformada rápida para trabalhar em cima disso. Então,
A gente vai ver daqui a pouco. Transformadas discretas também em 2D, tá? É a mesma ideia. Então a gente tem o somatório no espaço aqui das imagens também. O exponencial complexo, né, disso. Dos componentes da imagem, né? O IV é o componente que a gente vai obter do transformado. Para as variações, né? E a inversa, a mesma ideia, como a gente tinha comentado, de novo, no só não sendo negativo aqui, né? Para o termo complexo, tá? Então, seria algo nesse sentido também, tá? Aqui um exemplo, tá? Bem tranquilo, assim, mas para ilustrar mesmo. Isso dá para fazer em outras programações também, que o MATLAB ele é bem direto, né? Então, para vocês darem uma compreensão nisso, né? Aqui, por exemplo, ele encheu tudo com zero, né? Uma imagem de 30 por 30 aqui, né? E basicamente, né? Mais ou menos no meio aí, né? Então aqui no pixel do 5 ao 24 e do 3 ao 17 colocou 1, que seria esse retângulo no centro aqui, né? Colocado os uns. Então só pedi para mostrar essa imagem, né? E aqui calculou a transformada de Fourier, né? Rápida aqui, que é uma função pronta. A vantagem do MATLAB é que tem várias coisas já prontas para isso. Foi calculado então depois o log disso daqui, né, para facilitar a representação no caso, e essa seria, vamos dizer assim, a visualização, né. Então aqui vendo, né, visualmente as cores escuras seriam já próximo de zero negativo, né, que seria um buraco, a gente pensando em 3D, né, e só as bordas com valores mais altos aqui, que seria a aplicação, né, dessa função, o resultado disso. Dando continuidade, né, pegando essa F2 aqui e fazendo um Fourier de novo, né, no caso, seria, né, um shift, né, esse giro que seria o equivalente àquilo que a gente viu na questão da convolução, tá? Então você meio que girar 180 graus no caso. Na mesma ideia a gente consegue ver, né, que muda das bordas, né, que era o original aqui os valores mais altos, e fica mais no meio. Então é um comportamento aí que a gente pode obter também, tá? Essas variações, gente, elas são dependendo, né, da forma com que se quer tratar, o que se quer fazer, tá? Então, essas formulações aqui. A gente vai ver agora o exemplo, né, de aplicações disso mais diretas, que seria para a parte de filtragem, tá? Então, a gente vai ver alguns exemplos, mesmo estilo da aula passada, questão de suavização, né, e de realce, tá? Então a gente vai ver a aplicação disso para a parte de Fourier. Então, para a convolução, né, a gente tem a convolução de uma máscara na imagem. Mesma ideia, né, a gente tem uma máscara que quer filtrar para fazer isso. Então, basicamente, né, a convolução de uma máscara no espaço seria o espectro da multiplicação dessa transformada pela transformada da máscara também, né? Então a gente tem a imagem e a máscara e fazendo as transformadas delas, né? Então, uma das operações, né, a convolução é a multiplicação da frequência e vice-versa, né? Seria multiplicação e convolução aqui, né? Cada um dos operandos aqui, né? Então aqui seria, né,
o passo a passo que ficaria na parte de filtragem, tá? Então a gente tem a imagem de entrada, talvez algum pré-processamento para ajuste de contraste, alguma coisa assim, né? Aplica-se transformada de Fourier que a gente viu, né? Então tem uma relação. Tem alguma função de filtragem, né? Então também em transformada, né? Faz a multiplicação das duas para aplicar da mesma forma que a gente viu, né, na filtragem, lá na convolução, e por fim obtém a transformada inversa e posteriormente a gente, né, tem a imagem melhorada, no caso, com esse passo posterior. Então é a mesma ideia da filtragem que a gente viu na aula passada, só que fazendo essa transformação primeiro, né, para Fourier, né, no domínio da frequência, então, e depois retornando no domínio espacial, tá? Então, esse seria o fluxo que a gente trabalha. Então, transforma, né, em Fourier a função original, que seria a imagem, né, e também a máscara que a gente está querendo usar, né? Então, algumas coisas para a gente considerar para a construção dos filtros, né? Então, as frequências mais baixas, elas estão mais perto do centro da imagem. Então, seria, né, mudanças mais suaves de intensidade. As altas frequências são mais afastadas do centro. E que seria as representações de bordas e mudanças mais bruscas, né? Então, com isso a gente pode obter isso, né? Para aplicar os filtros que a gente teria. Então, aqui seria um exemplo, né? No centro seria a parte muito mais suave, né? E quanto mais próximo da borda vai ser mais brusca essa questão, né? As frequências maiores aqui. Então, considerando, né, essas frequências no espectro que a gente consegue construir, a gente pode criar filtros, né, do passa baixo e passa alto, igual a gente viu na questão do domínio do espaço. E, basicamente, né, o passa baixo. Como a gente viu, né, o filtro a gente pode pensar como uma peneira, né, que deixa passar ou não algumas coisas, no caso dos passa baixos, para passar as baixas frequências, né, que seria para fazer a suavização, e a passa alta, passar as altas frequências, que seria para o realce, né. Então a gente vai ver isso agora na prática. Então, no caso ideal, né, então passa baixa e passa alta, né, os filtros, como que eles ficariam, né, que seria, a gente teria frequências específicas, né, valores específicos, que seria, né, se ele estiver dentro satisfazendo esse valor, né, que seriam essas frequências de corte, e esse valor aqui máximo, né, que seria, vamos dizer assim, aqui basicamente a distância entre os valores da transformada, né, das distâncias. Seria basicamente aquela questão que a gente viu de fazer essa comparação em relação ao centro, né? Então, como que a gente conseguiria fazer isso? Então, exemplificando, que eu acho que fica mais compreensível, né? A gente teria, né, o Fourier original da imagem, né, dessa imagem aqui, por exemplo. O filtro passa baixo, igual a gente falou, né, ele é focado mais no centro. Aplicando isso na imagem original,
Ficando isso na imagem original, a gente, né, obtém esse filtro aqui, né, que seria o foco nas características centrais, e dessa forma a gente teria um resultado, né, no estilo que a gente viu na aula passada, de fazer essa suavização da imagem, no caso, que é para dar essa borrada aqui, seja para diminuir ruído ou alguma outra aplicação que seja necessária. Aqui para o filtro massa alta, tá? A gente vê que é ao contrário, né? Enquanto aqui a gente quer o centro, aqui a gente quer o restante, que não o centro, né? Então vai tendo esse comportamento. A gente tem o realce das bordas, né? Como dá para ver aqui. Mesma ideia, a gente transforma a imagem original em uma transformada de Fourier discreta também. O filtro da mesma forma. E faz a aplicação também da mesma forma que a gente viu na aula passada. Então, filtro passa, rejeita baixa também, né? Seria uma faixa de frequência específica, por exemplo, né? Então, seria essa porção aqui, né? Como se fosse uma rosquinha aqui, que é uma parte específica que a gente conseguiria algo misto, né? Que tem um realce, mas ao mesmo tempo uma suavização em conjunto aqui, né? Com esse conjunto aqui na função na transformada de Fourier, tá? Para a gente fechar hoje, né? O efeito oscilatório, tá? O ranging problem. Então, os filtros ideais, né? Que é aqueles que a gente viu para passa alta e passa baixa, eles têm uma variação abrupta de frequência, né? Que acontece o surgimento de bordas falsas, que seria esse ranging aí. Que, por exemplo, aqui, né? No exemplo, a imagem, mesmo que foi suavizada, a gente vê que tem umas bordas que foram criadas aqui. Então, a ideia, né, para evitar isso, é usar filtros que tem uma variação mais suave nas frequências de corte, né? Então é onde que faz essa mudança abrupta, né? E os principais é o filtro Butterworth, que é um corte mais abrupto em relação ao gaussiano, por exemplo, né? Que ainda tem um pouco ruído oscilatório, que acontece isso. E o filtro gaussiano seria mais, né? Fica mais borrado e não tem ruído oscilatório. O passa baixa do Butterworth é representado dessa forma, tá? Aqui a gente tem a distância entre o ponto considerado no domínio da frequência em relação ao centro da frequência, né? Da função da frequência, que é esse D0 aí. Então, de que forma que a gente faz isso? O N é a ordem do filtro, né? Em que, no caso, D0 é a frequência de corte, seria a distância da origem, né? A distância que a gente está comparando para fazer esse corte. Então, não tem uma descontinuidade abrupta, né? E com isso também não resulta num corte bem definido, tá? Na prática, como que isso ficaria, né? A gente faria essa suavização aqui. Então, o passo abaixo, né? Ele tem uma forma um pouquinho mais suave, né? Como a gente viu. E ele faz uma suavização e evita um pouco daquela questão aí. Melhora um pouco aquela questão do efeito de falsas bordas, né? E a passa alta desse mesmo filtro, basicamente é só fazer o complemento. Então, 1 menos a passa alta, aliás, a passa baixa, né? A gente consegue obter dessa forma, tá? Por último, né, então, a gente tem o filtro gaussiano,
que é feito dessa forma aqui, tá? Exponencial das distâncias aqui ao quadrado. Então, o d de μv aqui, a distância do ponto do domínio da frequência ao centro da função do domínio da frequência, né? Então, essa é a distância. O d0 seria a distância da origem, né? Frequência de corte, onde estaria a origem. Nesse caso não tem esse efeito de origem, né? E em contrapartida tem um custo maior para fazer o cálculo, né? Em relação ao Butterworth aqui. Então, de que forma a gente vê isso, né? Aí, então, aqui a gente tem uma diferença, né, na função. Como a gente vê aqui, a transformada, né, da imagem, mesma coisa. Aqui o filtro em si, né? Como que ele faz. Ele é um pouco mais maior, mais concentrado no centro. E a imagem original, ou a imagem obtida, fica um pouco mais, né, centralizada, fazendo essa suavização com menos o efeito de falsas bordas, tá? Então, gente, a aula de hoje seria essa parte, tá? Então, basicamente, a gente viu a transformada de Fourier, então os princípios dela, né? Que basicamente você fazer uma transformada em bases de senos e cossenos, tá? Então, mudando as frequências e amplitudes e obter uma função em cima disso. A gente viu que isso é interessante para obter um domínio de frequência diferente, né? Que seria um domínio que para a gente como pessoas, né, como humanos, não faz tanto sentido, mas que para processamento, né, para as imagens, a gente tem resultados bem interessantes. Outra questão, né, tem uma facilidade muito grande para obter a inversa, como a gente viu, né, então, para depois fazer essa reconstrução, por exemplo, aplicações de filtros, né, a gente consegue bastante facilidade de obter isso. A questão discreta, né, que seria a discretização, tomando pontos que a gente viu, né, intervalos específicos, para a gente fazer isso, né, e dessa forma a gente obter os pontos, né, dessa transformada na parte discreta. A gente viu a questão da transformada rápida, que seria a implementação, né, que obtém uma velocidade muito maior, que é na questão de fazer uma decomposição da equação, né, para facilitar o tempo de processamento, como a gente falou. E por último, a gente viu essa questão de aplicar, né, para uma filtragem essas etapas aqui, né, esse passo a passo aqui. A gente aplica a transformada de Fourier, mesma coisa, aplicar o filtro, faz a convolução no domínio do espaço, né? Aliás, no domínio da frequência, e depois converte para o domínio do espaço com a imagem melhorada. Então a gente teve uma noção com filtros de passa baixa e passa alta também, e o resultado que a gente tem em cima disso, tá? Foi bem introdutório, tá, gente? A gente vai acabar se deparando ainda com os domínios da frequência em outros contextos, mas para a aula de hoje seria isso, tá? Então a gente vai acabar vendo a transformada de Fourier e alguns outros pontos também, beleza? Então, por hoje é isso, tá? Quem tem dúvida, alguém que perguntar alguma coisa, fiquem à vontade aí, que caso contrário a gente pode encerrar por hoje já, tá? Bom, beleza então, gente. Eu acho que então é isso, tá? Agradeço vocês aí. Pode falar, Thiago.
Sim, a gente não consegue saber exatamente, né, o que eles colocam, mas assim, muitas dessas filtragens, por exemplo, Photoshop também, né, essa parte de detecção é um pouquinho diferente, seria de cálculo de geometria, algo assim, né. Essa parte que a gente está vendo, pelo menos nesse princípio, né, seria para melhorias de imagens, né, por exemplo, você tornar, a gente viu, ou tentar tirar um pouco do ruído dando né, essa borrada, vamos dizer assim, ou você melhorar a imagem quando ela estiver desfocada, por exemplo. Nos filtros, em geral, eu vou até depois dar uma pesquisa para te falar, mas assim, o que eu vejo lá é uma identificação, por exemplo, a gente tem algoritmo de detecção, por exemplo, tomando por base aqui a foto mesmo, ele detecta basicamente a distância dos olhos aqui, a base do nariz ou a boca também, dependendo, e em cima disso ele faz o cálculo para ajustar, entendeu? Seria de detecção de rosto isso, né? Então, é um algoritmo de detecção de rosto que faz envolve um pouco também de classificação, né? Que você tem que verificar os tipos de rosto, mas basicamente identificar os olhos, que seria, né? A base do nariz ou a boca também, dependendo do algoritmo. Então, ele, por exemplo, calcularia, então tem uma distância aproximada daqui, uma distância aqui, então ele faria a orelhinha lá do filtro, né, por exemplo, e então aqui é da base do nariz, vai ser algo mais ou menos aqui. Então, nesse sentido, talvez, voltando à questão dos filtros, a filtragem em si poderia ajudar, por exemplo, para tornar um filtro no estilo de fazer um realce, né, em vez de suavização, que a gente não tem nenhum, né? Fazer aquele realce que a gente viu, tornar as bordas mais salientes ainda, por exemplo, para facilitar, por exemplo, a detecção, no caso desses elementos aqui, tá? Então, respondendo, né? Então, talvez, né, nessa situação, do que eu entendo, assim, dessa parte, o filtro seria mais como se fosse um pré-processamento para ajudar a começar a processar, entendeu? O processamento em si é baseado em medidas de distância, você tentar identificar os olhos e tal. A maioria dessas coisas de reconhecimento facial é distância de olhos e distância do nariz. E, às vezes tamanho da testa, distância para a boca. Depende da forma como o pessoal trabalha, tá? E aí envolve um pouco de classificação e aprendizado de máquina também. Porque aí você tem que fazer, por exemplo, uma relação de média dos humanos, o resultado esperado e tal. Meio que treinar o algoritmo para isso. O Fourier, na verdade, a gente vai ver que tem muito mais coisa, tá? A gente aplicou ela nesse sentido, mas tem algumas outras coisas que ele usa, às vezes usa Fourier indiretamente, alguma coisa assim, que seria a aplicação mais direta, né? Você aplicar para isso, né? Para fazer essas melhorias iniciais na imagem, por exemplo. Vê que tem algumas outras coisas também que às vezes, né, você fazendo no domínio espacial, né, fazendo a imagem direto, você não conseguiria ter um resultado legal, ou não seria possível, por exemplo, e você fazer essa transformação, né, mudar a imagem, o jeitão dela, dá para processar mais informações em cima disso, por exemplo, né. Então, a gente vai vendo no decorrer, tá, vários métodos, tudo, por exemplo, detecção de bordas, outras coisas também, tá, no decorrer do curso, que eu acho que vai respondendo um pouco as suas perguntas em cima disso, tá? Beleza, Thiago, eu que agradeço aí das suas perguntas, tá? Aqui, é bom que a gente vai esclarecendo também, outras pessoas podem ter também, tá? Alguém mais quer perguntar alguma coisa, gente? Acho que foi bastante interessante a pergunta do Thiago, se alguém quiser também, tiver dúvidas, tá? A gente pode responder. Então, gente, eu queria agradecer vocês, tá? De novo, da presença de vocês na aula de hoje, tá? Depois eu vou ver se eu passo alguns exercícios, algumas coisas assim, mesmo que seja para acompanhar, né? Para vocês irem fazendo. Tentem avisar os outros também na medida do possível, tá? Pra pelo menos irem dando uma lida, acompanhando a matéria, mesmo que seja assim, não presencialmente, que eu vi que hoje pouca gente pôde, né,
tá online aqui. Então, para tentar, né, para seguir assim, não sei se vocês já passaram por greve, né, mas eu falo até por experiência aqui, se parar de vez assim fica complicado depois de voltar, né, porque aí até pegar no, vamos dizer assim, no ritmo de novo, e até também, né, às vezes o calendário fica meio corrido e tudo mais, então as aulas e as atividades seriam para isso, né, para vocês irem acompanhando, né, tendo um certo ritmo de estudos ainda, tirando dúvidas e tudo mais também, tá? Então, mas é isso, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem por aqui, mandar no Slack também, mandar e-mail, tá? Que aí, na medida do possível, eu for respondendo. Então, por enquanto, por hoje é só, tá? Eu agradeço vocês aí, tá? Então, bom dia para vocês, beleza? Então, qualquer coisa é só mandar aí um contato que que eu respondo para vocês. Boa semana para vocês também, gente. Valeu, viu? Boa tarde aí.